Orion, a entrada da ex-presidente Dilma na sucessão em Minas trouxe uma certa turbulência tanto à oposição quanto à situação aqui, né? Explica isso para a gente. Uma inquietação, estresse muito grande, Marcelo. Essa fase é assim mesmo, essa fase agora é de definição da composição das chapas, após a definição dos pré-candidatos. A governador, agora temos a formação da chapa que ainda tem 3 cargos. O cargo de vice-governador e 2 vagas para senador. Aí aparece a ex-presidente Dilma Rousseff no último dia, na 1ª hora, trazendo o título eleitoral dela para Minas Gerais, voltando para Minas Gerais. Então ela agora tem condições de disputar, está credenciada a disputar as eleições por Minas Gerais, no caso aí como senadora. Por que o estresse, Marcelo, e por que essa turbulência toda, né? Essa fase, como eu disse, de indefinição, me lembra um pouco aí o que dizia o ex-governador Hélio Garcia. Ele dizia que essa fase, ele comparou essa fase a um caminhão de porcos parado. Se o caminhão entra em movimento, os porcos vão se ajeitando e vão se ajustando, cada um definindo o seu caminho e a coisa segue em frente até o seu destino. Mas enquanto está parada é aquela chiadeira, aquela reclamação. E é o que está acontecendo exatamente nessa fase agora, novamente aí em Minas Gerais. Então a transferência do título eleitoral de Dilma para Minas Gerais foi uma decisão nacional, uma decisão do ex-presidente Lula, e isso pegou de surpresa até o próprio PT mineiro, que não contava mais com isso. A aliança de Pimentel, do governador Fernando Pimentel, para sua reeleição, estava muito bem feita com o MDB do presidente da Assembleia Legislativa, Adalclever Lopes, que era e é ainda o pré-candidato ao Senado. Com a entrada da Dilma, se temos 2 vagas para senador neste ano, o favoritismo da ex-presidente levou o meio político a calcular que apenas agora resta uma vaga, já que a outra vaga seria dela. Então deixou Adalclever numa situação de risco. A eleição dele pode estar comprometida, já que tem um outro lado, que é a oposição também, que vai apresentar candidatos. Então, essa dificuldade no momento, hoje o MDB está falando em candidatura própria para governador e deixando, nesse caso, a aliança com o PT de Pimentel. Acredito que seja aí, esse momento de estresse, de turbulência, um blefe de cada lado para ver se pressiona, para ver se reverter a situação. Improvável, porque a decisão, como eu disse, é nacional. E a ex-presidente, na condição de ex-presidente da República, Dilma Rousseff, tem boas chances de se eleger como senadora por Minas Gerais. Daí essa preocupação, que se tínhamos 2 vagas, agora teremos apenas uma, já que uma é dela. E do outro lado, então, da oposição, o estresse também, a inquietação, é que a Anastasia, que é o pré-candidato a governador dos tucanos, senador Antônio Anastasia, estava conversando aí com o Rodrigo Pacheco, deputado federal, que é pré-candidato do Democratas a governador. Diniz Pinheiro, pré-candidato a governador do Solidariedade. Então a intenção de Anastasia é atrair esses 2 para compor a sua chapa. Ainda vai conversar também com o ex-prefeito de Belo Horizonte, o Márcio Lacerda, que é pré-candidato a governador pelo PSB. Então, nesse caso aí, ficou difícil agora, porque ninguém quer entrar nessa disputa no Senado, já que existe agora apenas uma vaga. A moeda de troca ficou menos valiosa, né? Exatamente, e um sacrifício muito grande para quem for disputar com Dilma Rousseff e com Adalclever Lopes, caso ele se reintegre a essa chapa aí. Esse, então, é a inquietação, é o estresse desse momento na sucessão mineira. Mas tem estresse também no lado dos tucanos, né? Temos aí na área jurídica, né? Na semana que vem, por exemplo, o senador Aécio Neves está na pauta do STF para julgar o processo em que ele pode virar réu. E ele deverá virar réu sim, porque os argumentos da defesa são muito frágeis diante das provas robustas apresentadas contra ele. Você se lembra daquela gravação em que o senador Aécio Neves pede R$2 milhões ao empresário Joesley Batista da JBS, sob o argumento de que ia pagar a própria defesa, e agora ele se diz vítima de uma armação. Mas a situação é tão contraditória que fragiliza o argumento dele, porque houve aquela gravação, o próprio comportamento de Aécio Neves contradiz isso, e em seguida houve uma ação controlada da Polícia Federal que flagrou o primo dele, Frederico Pacheco, recebendo aquela montanha de dinheiro. Então isso dificulta a defesa dele no STF, possivelmente por isso ele deve se tornar então réu a partir de terça-feira que vem.
Na semana seguinte, temos o ex-governador Eduardo Azeredo, também do PSDB, que terá julgado seu recurso aqui pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E é o último recurso dele, embargos infringentes, contestando aí alguma divergência na sentença judicial. No final do ano passado, ele entrou com aquele recurso, embargo declaratório, e perdeu por 2-1. Por isso, agora está nos embargos infringentes. É a última chance dele de escapar. Mas a tendência é, como ele já foi condenado em segunda instância, é de, a partir do dia 24, ser autorizada a prisão dele. Seria o primeiro tucano preso no país, né? Isso aí, no caso aí, nós estamos falando do processo do mensalão tucano mensalão antigo, mineiro. Tem mais de 10 anos 98. que esse processo, desde que foi oferecida a denúncia em 2007, é que esse processo está aguardando essa sentença, essa decisão. Então, com base nessa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que a partir da segunda condenação em colegiado, em segunda instância, a execução da pena pode começar imediatamente, salvo mudança, caso o STF julgue aquela ADC, aquela ação direta de constitucionalidade que contesta essa jurisprudência com base no artigo 5º da Constituição, que prevê que ninguém será preso enquanto o processo não for transitado em julgado, ou seja, passar pela terceira instância, Superior Tribunal de Justiça, e depois pela quarta instância, o Supremo Tribunal Federal. No caso do Lula, tem esse julgamento ao qual você se referiu, está marcado para 2 de maio. Vai ser, talvez seja a última Oportunidade dele deixar a prisão. Seria ele, não só ele, mas também todos que estiverem condenados nessa situação de segunda instância, o ex-ministro Antônio Palocci também. Então, os próximos 15 dias oferecem muitas emoções. Muitas emoções aí na área política e envolvendo jurídica. aí exatamente esse outro lado jurídico aí.